Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, juntos mais uma vez, vamos examinar a santa e bendita Palavra de Deus. Dou graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor Jesus nos dá. Vamos hoje meditar a respeito do divórcio e um novo casamento. Muitas pessoas entendem que se houver adultério, pode haver divórcio, e havendo divórcio, ela pode se casar novamente. Mas não é bem assim. Nós vamos examinar aqui, acredito eu que os irmãos vão compreender essa palavra. Vamos examinar aqui, vamos ver no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 9, a palavra diz assim: Então chegaram ao pé dele, aos pés de Jesus, os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Amém. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus realmente disse que em caso de adultério, pode repudiar a mulher, o marido pode repudiar a mulher pode repudiar o marido. Isso nós vemos também no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 31 e 32, que diz assim: Também foi dito: Qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Muito bem, nós vemos aqui que o Senhor Jesus realmente permitiu o divórcio em caso de adultério. Então o homem se une com a mulher, são os dois uma só carne. Se houver adultério, o homem não é obrigado a conviver com uma mulher que está adulterando, nem a mulher é obrigada a conviver com um homem que está adulterando. Se não podem suportar essa situação, que pouca gente vai conseguir suportar essa situação, então é lícito que dê carta de divórcio, faça o divórcio perante os homens. Porém, perante Deus, continuam sendo uma só carne. Aqui não está dizendo que se divorciar, pode se casar de novo. Porque quem divorcia, se não for por causa de adultério, como diz lá, expõe a mulher ao adultério. Expõe a mulher ao adultério. Ou a mulher expõe o homem ao adultério. E aí a pessoa que era vítima passa a ser também coautor daquele pecado lá, participa do pecado daquele seu cônjuge, porque não estão se divorciando, não é por adultério, e estão lá um que não suportou conviver por motivos variados, mas expôs o cônjuge ao adultério. Então não convém casar novamente, porque ainda são uma só carne. Nós temos que entender que a carne, ela não deixou de existir. Se são os dois uma só carne, o casamento só vai ser desfeito com a morte de um dos cônjuges. Lá no Velho Testamento, na lei, na antiga aliança, nós vemos em Deuteronômio capítulo 24, os versículos 1 a 4, que fala sobre essa permissão de Moisés. Diz assim: Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe o dará na sua mão,
e a despedirá da sua casa. Se, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe o der na sua mão, e a despedir de sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então o Senhor Jesus deixou bem explicado. Os judeus lá, os fariseus, queriam provar Jesus. Moisés mandou dar carta de divórcio. Por que o Senhor não permite isso? Porque os dois são uma só carne. Não podem deixar de existir mutuamente. Enquanto um viver, está ligado ao outro. Essa é a lei do marido. Enquanto o marido viver, a mulher está ligada a ele. Enquanto a mulher viver, o marido está ligado a ela. Se vier um deles a faltar, então aí poderão se casar novamente. Mas em caso de adultério, pode divorciar, mas não pode casar novamente. E nós vemos aqui em Mateus, nós vemos aqui vamos ver aqui ainda, vamos ler aqui em Coríntios, capítulo 6, o versículo 10, diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Quem não vai herdar o reino de Deus? Dentre todos eles aqui, os adúlteros. Os adúlteros não vão herdar o reino de Deus. Então, nós temos que ver bem aqui o que nós vamos... mas por que o casamento subsiste? Porque, veja bem, em Mateus, capítulo 18, versículo 22, nós vemos assim... vamos ler aqui do versículo 19 ao 22. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que nós estamos vendo aqui? O Senhor Jesus nos perdoou de todos os pecados, todos, absolutamente todos. Lá na lei, mandava-se apedrejar o pecador. Veja em Levítico, capítulo 20, o versículo 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então lá na lei era apedrejamento. Por isso que aquela mulher pega em adultério foi apresentada a Jesus. A lei manda matar, Moisés mandou matar. O que o Senhor manda fazer? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aí todo mundo meditou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que perdoar? Eu tenho eu tenho pecado. Se eu sou pecador, como que eu vou julgar uma pessoa que está em pecado? Qual pecado é maior que me dá autoridade para julgar os demais? Assim somos nós também. Então nós temos que... O que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Nós temos que perdoar 70 vezes 7. Isso o Senhor Jesus está nos mostrando, que Ele perdoou todos os pecados, dos homens, das mulheres, perdoou todos os pecados. E nós temos também que ter esse amor, buscar a salvação nossa e a salvação das demais pessoas. Uma pessoa que adultera, que erra, que peca, ela está num caminho de morte. O adúltero não é do reino dos céus. Ela vai ser lançada, essa pessoa vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. Mas o cônjuge que não adulterou, ele não é obrigado a ficar convivendo. O que tem que acontecer? O adúltero ou a adúltera tem que se examinar e ver o seu erro e sinceramente se arrepender, pedir perdão, se humilhar, reconhecer o erro, e aí sim poderá receber o perdão. Agora, veja bem, se o divórcio fizesse com que a pessoa estivesse livre daquela que adulterou, então veja aqui, 2 pessoas adulteraram, uma pessoa adulterou, casaram, são uma só carne. Uma dessas pessoas adulterou, está lá, se uniu com outra pessoa.
Quando os dois se unem, não se torna uma só carne, que a própria palavra fala, o homem que se une com a meretriz, se faz uma só carne com ela. Então vamos dizer que uma pessoa se uniu com outra aqui, se tornou uma só carne. E essa aqui que ficou sozinha? Se ela ainda continua casada com aquele lá? Porque se esse aqui se uniu e se tornou uma só carne com essa aqui já não é mais uma só carne com aquela. Se não são mais uma só carne, deixou de existir adultério. Porque os dois uma só carne, são esses dois aqui, não são mais esses dois. São esses daqui. Então essa pessoa aqui, que não adulterou, pode se casar com outro. Pode se casar com outro. Embora tenha repudiado aquela lá, pode se casar com outro. Mas quem casa com a repudiada comete adultério. Mas vamos supor que não. E aí o que acontece? Ele casou com outro, se tornou uma só carne também aqui. Formaram duas novas famílias. E esse aqui que adulterou não pediu perdão para quem ofendeu. E a palavra diz que quem adultera peca contra o seu próprio corpo. Tem que pedir perdão a quem? Pedir perdão a Deus, acima de tudo. E depois pedir perdão à pessoa que ofendeu, para que possa estar reconciliado com Deus, reconciliado também com o seu cônjuge. Então o adultério é uma coisa muito grave, está destruindo famílias, e igrejas estão ensinando que pode divorciar e se casar novamente, estão destruindo lares, destruindo famílias, e abrindo a porta da condenação para muitas pessoas. Examinem em oração, com jejuns e orações, buscando de Deus o conhecimento dessa palavra, para que não permaneçam no pastor, e agora o que eu faço? Eu divorciei, eu me casei novamente, e agora eu estou no segundo, no terceiro casamento, o que eu faço, pastor? O que eu faço, irmão? Deus não toma em conta os tempos da ignorância. Enquanto não conhecíamos a vontade de Deus, nós não temos que prestar conta daquilo que nós não conhecíamos. Então, se hoje você está ouvindo esta mensagem, você está tendo contato com o que Deus quer que nós façamos. Quer que nós sejamos perfeitos, como Ele é perfeito também. Nós não chegamos nisso, estamos buscando a perfeição, não podemos desanimar. Mas, se eu entendo agora isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a perfeição. Você permaneça na vocação que você está. Eu tenho que voltar lá com aquele cônjuge, com o marido, com a esposa que eu deixei há 20 anos atrás. Não é isso não. Você já está aí, você divorciou, casou novamente, tem nova família. Conviva com essa família que você está. Peça perdão a Deus. Peça perdão para quem o seu coração dirigir para pedir perdão. Deus vai te guiar, vai te dirigir. Se você sinceramente se arrepende, vá pedir perdão, se humilhe. Mas não precisa desfazer essa união para fazer a outra. Isso também é um conselho que eu dou, como que por permissão. Mas vai a tua fé dirigir isso aí. Mas cuidado com as decisões que você toma. Porque casamento é ali, pela vida toda, por toda a vida. Não podemos ficar lá no passado, na lei, que nunca foi para nós a lei é para os hebreus, para os judeus. Lá no passado poderia divorciar por qualquer motivo, mas agora não, só por adultério. E mesmo assim não podem casar novamente. Então, irmãos, vamos orar, vamos meditar, santificar nossa vida. Não vamos procurar fórmulas para desviar da palavra de Deus, satisfazer nossa carne. Mas então o que eu faço? Eu escolhi lá, é por isso que tem que, para casar, não pode simplesmente o que os olhos estão vendo. Nossa, que moça bonita, que rapaz bonito, vai casar por causa da aparência, por causa da condição econômica, porque é filho lá do pastor, é filha do ministro e não sei o que e tal, e tem nomes. Não é assim. O casamento é por toda a vida. Ela vai ser a mãe dos teus filhos, e ele vai ser o pai dos teus filhos, e vocês serão uma só carne. Veja bem a decisão que vão tomar. Não vão se precipitando, vamos esperar em Deus, vamos orar, pedir a Deus uma direção. E se for do agrado de Deus, o apóstolo Paulo recomenda. Eu gostaria que ninguém casasse, ficasse como eu sou, sem estar casado. Mas cada um tem de Deus o seu dom. Você está sentindo, tem a direção de Deus de se unir, que busque no Senhor então, primeiramente. Não vá segundo o teu coração, enganoso é o coração mais do que qualquer coisa. Veja se a pessoa que você está
desejando aí se unir com ela, é realmente uma serva de Deus, um servo de Deus, se realmente é uma pessoa de bom testemunho, uma pessoa que não é explosiva, que é respeitadora, porque depois casou, acabou, é a vida toda. E aí vai ficar pedindo oração e orações e orações. Então, irmãos, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos dirija em tudo, que livre do mal, que dê sabedoria, que movimente as águas para que todos nós sejamos abençoados, e o nome dele seja glorificado, e essa obra maligna de divórcio e novo casamento termine no meio do povo de Deus, para a glória de Deus e para a nossa salvação. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém, amém.